Nevada-tan ou Nevada-chan é o nome popularmente conhecido de Natsumi Tsushi, uma garota japonesa nascida em 12 de novembro de 1992 que estudava em uma escola em Sasebo, em Nagasaki, Japão, onde também nasceu. Por muito tempo, seu nome real não foi usado para falar sobre este caso, mas como hoje ela é maior de idade e se especula que de qualquer forma ela o mudou, vamos usá-lo. Os fatos que nos levam a contar essa história se desenrolam em 2004, quando Natsumi tinha apenas 11 anos. Antes de tudo isso acontecer, Natsumi era conhecida por seu entusiasmo pelos esportes, internet, os filmes e por ser uma excelente aluna que obtinha as notas mais altas. Disse, embora eu realmente não tenha visto uma fonte 100% confiável para confirmar, que a menina havia feito um teste de quociente de inteligência, o qual indicou que sua inteligência era muito alta, quase 140 pontos. Além disso, gostava de praticar esportes, sobretudo basquete. Ela parecia ser uma menina feliz e normal por fora. Claramente, ninguém pensou que algo assim poderia acontecer, mas Natsumi tinha alguns segredos e começou a gostar de violência. Ela começou assistindo filmes inapropriados para sua idade. Descobriu o mundo da violência extrema, ou gore, ao assistir ao filme japonês Battle Royale. A história desse filme fala sobre uma sociedade alguns anos no futuro onde o desemprego atinge níveis altos, ou seja, há milhões de pessoas sem trabalho. Com isso, o país nesse filme está à beira do colapso, e as escolas refletem o mesmo, enquanto os alunos se tornam cada vez mais violentos. É então que o governo japonês cria o programa Battle Royale, no qual cada ano uma turma é escolhida aleatoriamente para se enfrentar em uma ilha abandonada em um cruel jogo de sobrevivência. As regras do jogo são simples. Dura 3 dias, cada jogador começa com provisões, água e uma arma. Se mais de um jogador sobreviver, todos morrem. E a última é que não há escapatória. É basicamente jogos vorazes, mas muito mais gráfico. Depois de descobrir esse gosto por coisas sangrentas e perturbadoras, Natsumi subiu na internet sua própria página de terror com animações em flash e histórias violentas. Simultaneamente, ela o utilizava como um diário íntimo para registrar seus pensamentos diários. A jovem rapidamente ganhou fama entre os amantes do gore. Tudo isso, é claro, feito anonimamente pela internet. Sua página, de fato, nesse gênero teve muito sucesso. Nela, ela escreveu coisas assim em seu perfil. Data de nascimento, 21 de novembro de 1992. Tipo sanguíneo, Orof, Coco, A e Escorpião. Personalidade violenta, amante de doces, hobby, ter um travesseiro para a cesta, penteado, cabelo médio. Eu quero muito mais longo, eu gosto preto e branco, morangos, kushi, basaki, haimaeda, pacifista, não gosto, egoísmo, pai. Também nessa época ela escreveu o seguinte. Em direção ao sonho do futuro. Meu sonho para o futuro é ser uma desenhista de mangá. Mas se eu desenho mal, a culpa também é da Ishigo, sua mãe. Por isso quero estudar cada vez mais. Agora eu preciso escrever corretamente no computador, mas não tenho muitas coisas como aquarelas e coisas semelhantes. Também para criar uma produção, levaria 1 ou 2 horas, mas farei o melhor possível. O que vou dizer a seguir é um pouco de mito da internet, não sabemos realmente o que aconteceu, mas um dia, sua colega de escola e melhor amiga, Satomi Mitarai, de 12 anos, disse em uma briga que era mais popular que ela. Depois, Satomi, ainda irritada com essa briga, publicou na internet que Natsumi era gorda. Natsumi então começou aos poucos a se desmoronar. Deixou o time de basquete por ordem da mãe para priorizar os estudos. Após se reintegrar, saiu novamente por vontade própria e suas notas começaram a cair. Durante esse tempo, Nevada-tan costumava jogar em um site com uma animação chamada Akai Heiya, ou O Quarto Vermelho, que supostamente falava sobre um garoto que era esfaqueado até a morte. Ou seja, era outra história sangrenta. Mas além disso, o Quarto Vermelho é conhecido como uma lenda da internet. Essa lenda vem justamente do jogo animado em Flash que Natsumi jogava. A história deste jogo e lenda é a seguinte. Trata-se de um anúncio emergente no computador e de um adolescente japonês. Ele descobre este anúncio na internet que supostamente leva à morte. E como ele é um fanático por terror, quando chega em casa começa a procurar ativamente por esta janela emergente, supostamente mortal, mas não consegue encontrar nada sobre o assunto. Quando ele está prestes a desistir, aparece uma pequena janela vermelha em o canto da tela
O anúncio é muito simples e tem um fundo vermelho e um texto preto sem formatação, ou seja, parece escrito à mão e muito desorganizado. Só continha a seguinte pergunta: você gosta? Ao fechar o anúncio pop-up, ele reapareceu para o adolescente. Essa lenda é bastante antiga, então naquele momento esse adolescente era um expert em tecnologia, então tentou usar seu antivírus, mas ele indicava que seu computador não tinha nada de errado. Então ele tentou fechar o anúncio novamente, mas ele reapareceu da mesma forma que antes. Ele tentou de tudo, desligar o computador, desplugar absolutamente tudo o que era possível, mas de nada adiantou. A janela pop-up não sumia. Frustrado, decide fechar o anúncio tantas vezes quanto necessário para que desapareça. Depois de fazer isso várias vezes, começa a perceber que o anúncio não é o mesmo. Parece que aos poucos vai revelando mais letras à medida que tenta fechar uma e outra vez. É assim que a janela passa de dizer "você gosta" para "você gosta dele", e aos poucos vai indicando cada vez mais letras, até que a palavra vermelho começa a aparecer. Finalmente perguntando "você gosta do quarto vermelho?" Aparentemente, descobriu-se que este adolescente se suicidou no dia seguinte e a polícia encontrou suas paredes cobertas de sangue. Essa é então a lenda da sala vermelha que circula na internet. Mas o que fez Nevada Tan se tornar tão conhecida não foi a única instância de violência. Um dia ela ameaçou um colega de sala com uma faca e durante vários dias manteve um comportamento bastante agressivo. Um mês após este primeiro incidente, no 1º de junho de 2004, ela tirou uma foto no pátio da escola, que é uma das mais conhecidas na internet. Nela aparece Natsumi a alguns metros de Satomi, sua melhor amiga, enquanto as duas formam a letra B com os dedos. Esta imagem, tirada algumas horas antes do crime, é a última foto que se tem de Satomi viva. Naquele dia mais tarde, Natsumi levou sua amiga Satomi para uma sala de aula vazia, onde vendeu seus olhos dizendo que era apenas um jogo. Então pegou um estilete e cortou a garganta dela. A menina ficou agonizando, jogada no chão da sala de aula, onde minutos depois sangrou até a morte. Natsumi caminhou até sua sala de aula e entrou com as roupas ensanguentadas, surpreendendo a todos. O professor claramente se escandalizou e imediatamente entrou em ação para procurar o corpo da menina, até finalmente encontrá-la e reportar o fato à polícia. Natsumi desceu a escada, onde vários alunos a viram, e começaram a tirar fotos dela. Essas fotografias foram apreendidas pela polícia, mas inspiraram muitos seguidores a recriá-las. Daí a foto que mostrei a vocês no início. Daquele momento vem a imagem que se tornou mais conhecida, na qual ela é representada coberta com o sangue de sua amiga, sorrindo, olhando para a câmera, vestida com uma saia, tênis brancos e um moletom cinza, com a palavra Nevada no peito, dentro do bolso do qual ainda se vê o estilete vermelho cheio de sangue. Desde então, ela ficou conhecida como Nevada Tan ou Nevada Chan, que em japonês significa a menina nevada. Usa-se o Tan porque é uma forma mais infantil de dizer Chan. Por outro lado, o moletom que dizia Nevada vinha de uma universidade, justamente a de Nevada, onde se tornou uma das peças mais vendidas. Enquanto no Japão as pessoas faziam cosplays de Nevada Tan, nos Estados Unidos se fantasiavam dela porque achavam um pouco engraçado. Quando a polícia chegou, Natsumi confessou seu crime e mostrou arrependimento. Ela dizia: "Eu fiz algo errado, certo?" "Desculpe, sinto muito." Dizem que ela repetia desculpe várias vezes enquanto era presa. As leis japonesas proibiram a publicação do nome verdadeiro da menor acusada de um crime grave na época. Naquele momento, ela era referida apenas como Chika A. E o mais perturbador desta história era que uma menina de apenas 11 anos pudesse fazer tal coisa. Após um julgamento que se tornou um circo, mais do que tudo para a família da vítima, ela foi considerada culpada de assassinato em 1º grau e condenada a 9 anos de prisão na penitenciária de Sasebo. Atualmente, seu nome só é conhecido devido a um acidente ao vivo. Uma noite, um apresentador de notícias da TV Fuji estava mostrando o caso e com ele alguns desenhos que a menina havia feito. Por um descuido, nos desenhos foi possível ver o nome da menina que ela mesma havia colocado nesses papéis, Natsumi Tsuji. Foi assim que sua verdadeira identidade foi revelada mundialmente, embora seus fãs, sim, fãs, continuassem a se referir a ela como Nevada Tan. Ao entrar na prisão, Natsumi foi visitada por vários psicólogos, infantis e psiquiatras criminalistas, que buscaram a razão pela qual essa garota poderia se comportar dessa maneira. No entanto, todos concluíram que ela era uma menina perfeitamente saudável, sem nenhum tipo de transtorno mental.
Mas isso era apenas um sintoma e não explicava o comportamento da menina em sua totalidade. O mais impactante do caso é que na internet ela ganhou muita fama. Estou falando de fãs como no caso anterior, cosplays, pessoas a seguindo, pessoas a idealizando, desenhos, bonecos, jogos, animações, músicas. Houve uma banda que colocou o nome de Nevada Tan por causa dela. Houve de tudo em relação a essa menina e, de fato, até hoje você pode encontrar Instagrams, Twitters fazendo referência a ela como se fosse uma grande assassina e, na verdade, eles nem mesmo estavam certos porque, na realidade, ela se arrependeu. Ela não sabia o que estava fazendo e estima-se que parte do que aconteceu foi porque ela estava um pouco obcecada com toda essa ideia de gore e do que estava vendo na internet. Porque, segundo foi dito em alguns lugares, em algumas fontes, ela tinha síndrome de Asperger. E com isso vinha justamente a obsessão por esses temas. Não é que uma pessoa com Asperger gostaria dessa violência, mas ela havia procurado isso e se obcecado especificamente com esse tema. Uma vez que ela percebeu o que realmente havia feito, não conseguia parar de dizer que sentia muito. E como eu disse antes, ela não parece ter nenhum problema que pudesse levá-la a um comportamento antissocial dessa maneira. Além disso, e do fato de que ela realmente estava arrependida, as pessoas na internet ainda a usaram como uma assassina para escrever histórias, para postar desenhos na internet sobre ela, recriando o que ela fez. E como eu disse antes, uma banda de rock alemã adotou o nome de Nevada Tan. E também a banda chamada Fecal Matter, Discorporated, dedicou um álbum a ela e a todas as pequenas japonesas que matam pessoas. Hoje em dia, Nevada Tan tem cerca de 28 anos e está livre da prisão. Dizem também que ela mudou seu nome para não ser encontrada. Casou-se, e é até aqui que chegamos. Digam-me o que vocês pensam sobre este caso. Sabem algo mais a respeito da explicação da síndrome de Asperger? Têm ideia se isso é realmente possível? Se ele poderia se obcecar com isso? E se tiverem algo a acrescentar em geral, por favor, deixem nos comentários que estou lendo. E sem mais nada para dizer, aqui estão meus Patreons e os membros do canal. Obrigada por me apoiar através dessas plataformas. Novo vídeo disponível. Inscreva-se clicando no meu rosto. Até o próximo vídeo. Adeus!